Olá, pessoal. Meu nome é Renata Bermudes, eu sou bióloga, criadora da consultoria Sosseguinho, e hoje eu estou aqui para falar justamente para vocês sobre uma pergunta que eu recebi de se seria biológica a necessidade de a criança ser embalada de pé. De acordo com a pessoa que me mandou essa pergunta, ela teria lido em algum lugar que seria genética aprendida essa criança querer ser embalada de pé para caso ela tivesse necessidade de alguma fuga, que ela já estivesse, né, mais preparada para fugir. Será que isso faz sentido, gente? Então vamos discutir um pouquinho o que é genética e sobre essa questão do embalo especificamente. Mas antes disso, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para ativar o sininho e para já mandar os vídeos que para todo mundo que gosta de discutir bases biológicas de sono e de desenvolvimento infantil, ok? Bom, a pergunta que eu recebi era o seguinte: Renata, é verdade que é biológico a criança querer ser embalada de pé? Li em algum lugar que isso seria como uma genética aprendida para caso de necessidade de fuga, tá? Então a gente tem várias questões que são colocadas na conta da genética. Hoje em dia já um pouquinho menos, porque as pessoas começaram a entender melhor como funcionava, mas quando eu entrei no curso de biologia, tinha acabado de ter o advento da ovelha Dolly, né, da clonagem da ovelha Dolly, que eu até vou ver aqui quando é que foi, só pra gente, para curiosidades, né? E aí tinha um boom da genética, estava se descobrindo essas questões, ó, foi em 2000 e... não, 1996. Então eu me formei no ensino médio em 99, entrei na faculdade em 2000, então entrei bem na onda assim da clonagem, do DNA. E eu sempre falo aqui de desenvolvimento infantil e de disciplina e de neurociência, mas durante o meu curso a área que me atraía era a genética. Tanto que todos os congressos que eu ia, os cursos que eu fazia, todos eram de genética, né? Inclusive, quando eu cogitei fazer o mestrado na época, também foi para essa área. Depois que eu tive Helena e tal, aí é que eu comecei a estudar essa parte de sono. Então, é assim, é um assunto que eu amo, quase tanto quanto sono e disciplina, ok? Só que o que acontece quando a gente fala de alguma coisa em ciência que ninguém viu, ninguém pode, não é palpável, né? As pessoas criam toda uma questão mística em cima daquilo. Então, ainda hoje, a gente tem gente que fala, não sei o que, teve a discussão das vacinas, a vacina vai alterar seu DNA, porque ela é de RNA mensageiro. Ou a gente tem terapias holísticas que dizem que vão alterar o seu DNA, não sei o que lá. E a verdade é o seguinte, gente, ninguém altera o seu DNA, a não ser que seja uma radiação, um negócio assim, não vai alterar o seu DNA. E o DNA também não é essa entidade mágica que carrega conhecimentos, e não carrega conhecimentos. O DNA, ele é um livro de receitas de proteínas, de hormônios, de questões, de substâncias que o meu corpo vai precisar para sobreviver e que ao longo da vida ele vai ter que produzir. Então, se por exemplo você é mais morena ou mais clara, é porque tem mais genes de melanina do que outra pessoa. Então, quando você toma sol, a tua célula diz, melanina! E aí ela produz mais melanina do que as células de, por exemplo, eu que sou carioca, bem morena, do que alguém aqui de Curitiba que é descendente de polonês, que é branquela, né? Então, a diferença entre nós é que eu tenho mais genes de melanina, então eu vou produzir mais melanina nas minhas células. Mas é só isso. Meu corpo não aprendeu nada, entendeu? Não tem uma alteração. É que nem agora todo mundo fala de física quântica. Não sei o que é quântico, não sei o que lá é quântico. Gente, a física quântica não trata de nada disso que esse pessoal está falando. Isso é só balela para vender coisas porque as pessoas não sabem o que é física quântica, tá? Então, se a gente chega nesse campo, né, de dizer assim, olha, não existe nada que a gente aprenda geneticamente, tá? Renata, mas então como é que os seres foram mudando, vão evoluindo? Na verdade, a teoria, já houve a teoria do lamarckismo, né, que Lamarck tinha aquela ideia de que o que você precisa, o que você não precisa é eliminado, então a ideia de que, por exemplo, o ser humano teria perdido o rabo porque parou de usar.
que não faz o menor sentido, porque um rabo tipo de macaco seria super útil. Mas, por exemplo, outro exemplo clássico que a gente tem de lamarquismo é que a girafa teria ficado pescoçuda porque ela foi tentando alcançar cada vez folhas mais altas, né? Isso já caiu por terra há muito tempo, porque justamente com a descoberta da genética, a compreensão de como as coisas se deram, percebeu que se dão, né, que esse tipo de alteração não acontece. Então, a linha mais aceita hoje em dia da evolução é a teoria de Darwin, que é da seleção natural. Ou seja, o acaso, os cruzamentos vão criando características novas e tudo aquilo que não faz com que aquele ser vivo morra ou deixe de se reproduzir vai ser perpetuado. Então vai continuar existindo, certo? Mesmo na grande extinção dos dinossauros, não morreram todos os dinossauros, senão a gente não teria os animais que a gente tem hoje. Então, acontece alguma coisa, aqueles seres que conseguem sobreviver àquele ambiente vão, independente das características que eles tenham, né, de diferenças entre eles e tal. Basta conseguir sobreviver e se reproduzir, tá? Então, a genética ela não é direcionada por uma necessidade, por uma questão assim, tá? E nós, claro, temos uma questão de luta ou fuga e a gente tem a questão do cuidado parental, ou seja, nós cuidamos dos nossos filhotes, porque tem espécie, peixe, por exemplo, bota o ovo lá e vai embora, né? Não cuida dos descendentes, mas também eles botam milhares de ovos, né? As espécies que têm menos filhotes, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre cuidado parental e divisão do trabalho e a nossa espécie e tal. As espécies que têm menos filhotes, elas investem mais nesses filhotes e cuidam. Então, claro que sim, uma mãe humana vai ter o instinto de proteger o seu filho caso ela precise, né? Mas isso não vem incutido no bebê desde sempre, tá? Então, o que acontece? Por que é que esse nenenzinho sente essa necessidade de ser embalado? E aí, no caso da pergunta dela, de pé. Mas só é de pé porque a pessoa consegue ficar de pé. Eu, por exemplo, quando eu tive as minhas gêmeas, fiquei cadeirante durante um tempo, porque a minha coluna doía muito, eu não conseguia ficar de pé, a barriga muito grande. E elas aprenderam a serem ninadas no colo, balançadas sentada, porque não tinha essa possibilidade, né? Mas enfim, a maioria de nós acaba embalando de pé. Mas eles se sentem bem com isso, porque desde que eles nasceram, desde que eles foram, na verdade, concebidos dentro do útero da mãe, eles estão lá num balanço constante, dentro de uma piscininha, na barriga de uma mãe que está caminhando para lá e para cá, está trabalhando, está fazendo exercício, está cuidando da casa, está viajando. Então, esse neném, ele está ali sendo balançado e balançado e balançado e balançado constantemente, o dia inteiro, todos os dias, desde que ele foi concebido até a hora que ele nasce. Então, durante o período de adaptação fora do útero, né, você pode procurar aqui meus vídeos sobre esterogestação, que eu vou falar especificamente desse período, o neném vai, em alguns momentos, precisar ser embalado para conseguir se acalmar e se organizar. Porque é como ele vai se sentir seguro, é como sempre foi para ele e tal. Ah, então isso significa que eu tenho que ficar chacoalhando meu neném? Não, porque aí tem pais que eu atendo que estão aqui, ó, fazendo a consulta no vídeo e sentados em casa na bola de pilates com bebês de 5, 6 meses. Não, gente. A gente entende que o bebê tem uma preferência por ser embalado, mas se você vai embalando só quando é estritamente necessário, ou seja, quando ele não está conseguindo se organizar sozinho, não está conseguindo se acalmar sozinho, aos pouquinhos ele vai aprendendo a se acalmar sem o embalo, porque nenhum de nós fica aqui se balançando, né, para se acalmar, tá? Então, não é genético, genética não tem nada a ver com isso, tá? Mas sim, é biológico, digamos assim, porque a criança foi gerada dentro daquele movimento constante, tá? Mas isso não significa que é assim e vai ficar assim para sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo se gostou. Não esquece de compartilhar com os amigos que estão balançando o neném. Você sabe que a gente reconhece pai e mãe de neném novo porque eles estão na fila do supermercado assim, se balançando, né? Mesmo sem o neném. Então manda para eles entenderem o que está acontecendo.
E não esquece de ativar o sininho, porque aí você vai ser avisado toda vez que eu colocar material novo aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!